E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O tema de hoje, a verdadeira biografia do homem que é considerado como o ícone do pentecostalismo norte-americano. Quem que é? O maçom Luigi Franciscuni. Infelizmente, eu vou ter que voltar a falar sobre essa figura. Por quê? Por vários motivos. O primeiro, porque tem pessoas por aí vendendo uma falsa biografia dele. O segundo, CCB do Brás, em São Paulo, junto com sua liderança, criou uma história mística na qual vem sendo divulgada por mais de 100 anos com o intuito de enganar a Irmandade. Terceiro, porque eu acho justo que a nova geração de cristãos da CCB conheçam a história por trás da história. A verdade sobre esse homem que viajou de tão longe, né, para vir ao Brasil fundar essa religião. Qual a fonte de informação e autoridade que eu vou usar aqui para revelar a verdadeira face do maçom Luigi Franciscuni? Então, para quem não sabe, eu deixei de ser um membro da CCB contar nos dedos, ó. Servo inútil, coleteiro infinito, religioso, Zé do Banco, discípulo do maçom Franciscum e financiador da máfia da CCB do Brás em São Paulo, para me tornar um grande pesquisador do campo ítalo-americano pentecostal. Dos meus mais de 30 anos de CCB, 20 eu dediquei pesquisando esse maldito sistema religioso. Graças a isso, hoje eu tenho informações mais que suficientes para fazer cair por terra todas as mentiras criadas pelos seus líderes. Então, nesse vídeo aqui, eu vou apresentar a falsa biografia do maçom Luigi Franciscuni e a verdadeira. E se alguém me perguntasse, irmão Rafael, onde eu encontro exemplos de falsa biografia do maçom Luigi Franciscuni? A resposta é fácil. Então, basta vocês usar os mecanismos de pesquisa na internet ou acessar o site oficial da empresa religiosa que só pensa em dinheiro, chamada Congregação Cristã no Brasil. Inclusive, para facilitar a mensagem desse vídeo, eu já deixei aqui na tela do meu computador a página aberta, ok? Eu vou ler para vocês um resumo da falsa biografia do maçom Luigi Franciscuni, passada pela CCB do Brás. Em seguida,
já vou fazendo a refutação e apontar, né, onde estão as mentiras. Vamos lá. Ó, segundo a CCB do Brás, o senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo, em junho de 1910, sem denominação alguma, propagando-se todavia rapidamente por meio de seus crentes. Apenas nesse pequeno trecho que eu fiz a leitura, já identifiquei 3 mentiras. A primeira, por um seu servo. Eu sei que dói ouvir isso, mas infelizmente o maçom Luigi Franciscuni nunca foi um legítimo servo de Deus. Aquele homem, se é que se pode chamar de homem, era um servo declarado de Satanás, o pai da mentira. Por que eu afirmo isso? Então, porque durante as minhas investigações históricas, eu descobri que quando o maçom Luigi Franciscuni morava nos Estados Unidos, ele tinha por costume servir a 2 senhores. De dia, ele cultuava o falso Deus cristão do pentecostalismo, terrível pentecostalismo. À noite, 3 vezes por semana, junto com seu filho, Daniel Franciscuni, que também era maçom, eles costumavam se reunir em um templo maçônico de Chicago para participar de reuniões solenes, onde ali cultuavam o deus Gadu da maçonaria. Segunda mentira, sem denominação alguma. CCB do Brás, seus mentirosos. Quando o maçom Luigi Franciscuni saiu da Itália, ele era católico. Católico roxo. Ele e a sua família. Outra mentira aqui, ó. Propagando-se, todavia, rapidamente por meio de seus crentes. Aqui eu vou revelar um fato oculto que a maioria da Irmandade não sabe. Então, no ano de 1948, a Igreja Congregação Cristã no Brasil passou por uma crise financeira muito grande. A crise foi tanta que ela não tinha condições de fazer a manutenção das salas de oração que estavam abertas e nem construir umas novas. Aí corria o risco de falir, né? Os anciões da antiga CCB do Brás, não é essa de agora, uma antiga, diante dessa situação, resolveram fazer uma reunião de emergência sem a presença do maçom Luigi Franciscuni. Para que essa reunião? Para discutir ali uma solução, onde eles encontraram 2 opções. A primeira, fechar as portas dessa empresa da fé. A segunda, vender o seu CNPJ. Então, eles optaram por essa segunda. Por coincidência, nessa mesma data, 1948, em São Paulo, tinha 3 famílias de irmãos da CCB, italianas, muito ricas, visitando. Naquela época, São Paulo era uma cidade pequena, né? E a notícia correu rápido. Então, quando eles tomaram conhecimento, ficaram sabendo, né, que a Santa CCB de Calcutá seria vendida e corria o risco de cair na mão de pessoas que não eram italianos, você que é membro da CCB e acredita que faz parte, que só porque se batizou lá faz parte dessa graça, fique sabendo que aos olhos da liderança, e são italianos, você é apenas uma massa de manobra. Você não é nada. Okay?
para essa seita. O ministério zomba de vocês pelas costas. Eles só são considerados irmãos ali na CCB aqueles que têm etnia italiana. Tanto é que o ministério da CCB, né, sua liderança, apelidou a Irmandade de servos inúteis. Né? O que é inútil? É uma coisa que não presta para nada. Você vê o escárnio que eles fazem com esse povo. Então, meus queridos, essas três famílias muito ricas, né, quando ficaram sabendo que a CCB seria vendida, se uniram e fizeram a famosa vaquinha. Juntaram o dinheiro e compraram a congregação cristã. Quando eu criei esse canal no ano de 2017, nos meus primeiros vídeos, eu sempre alertava, né, a Irmandade. Eu falava assim, ó, a CCB de hoje não é mais a do maçom Luigi Franscon. Em seguida eu explicava, né, eu falava assim, ó, por quê? Porque ela foi vendida em 1948. Então, meus queridos, em 1948 a CCB foi vendida. Luigi Franscon voltou nessa data, né? E quando ficou sabendo que perdeu uma das suas empresas, né, religiosas, perdeu a administração de uma das suas empresas, quis impedir a venda, mas não teve poder contra a máfia da CCB do Brás em São Paulo. Mesmo contra a vontade, né, do seu fundador, a CCB foi vendida. Segundo documentos históricos, o maçom Luigi Franscon, mesmo não concordando, recebeu um pouco do dinheiro dessa venda. Aí o que ele fez? Pegou a sua esposa e o seu filho, Daniel Franciscon, junto com outro ancião, uma criança lá, e foi viajar, conhecer pontos turísticos aqui do Brasil. Um deles é o Morro do Corcovado. Inclusive, eu tenho fotos, né, dessa visita do maçom Luigi Franscon no Rio de Janeiro ao Morro do Corcovado. Como que ele conseguiu dinheiro para, nem diz o ditado, curtir a vida? Através da venda da CCB. Então, outra coisa, ele também foi ameaçado de morte, para não comentar isso, né, com a Irmandade. Ele foi ameaçado de morte. Por causa dessa ameaça, o ano de 1948 foi a última data que o maçom Luigi Franscon veio ao Brasil. Então, foram os reais motivos que levaram o maçom Luigi Franscon a sair da Itália? Foi para fundar igrejas? Não. Trazer a graça para nós? Também não. Então, foram dois motivos que levaram esse homem a deixar o seu país de origem. São eles: o primeiro, em busca de trabalho e uma vida melhor. O segundo, esse aqui a Irmandade não sabe. Então, infelizmente, o maçom Luigi Franscon, no auge da sua juventude, quando morava na Itália, resolveu ingressar no exército da Hungria, onde ali ele começou a receber salários. Para quê? Para exercer um ofício semelhante a de um jagunço. Quer que eu traduza? Não. O maçom Luigi Franscon, ele ganhava dinheiro para matar pessoas inocentes. Aquele homem foi um criminoso de guerra, um bandido, não valia nada. Outra coisa, eu vou comentar sobre isso aí. Então, antes do advento da internet e do surgimento de inúmeros canais de críticos e pesquisadores, historiadores e o irmão Rafael aqui, a única coisa que nós tínhamos do maçom Luigi Franscon era uma foto
de um homem já idoso, aparentemente inofensivo, né? Mas infelizmente essa foto é fake, né? Então, até aqui vocês entenderam uma parte, né, da biografia do maçom Luiz de Franscon. Agora eu vou revelar o que aconteceu com ele após a sua migração para os Estados Unidos. Bom, foi assim, meus queridos. A CCB do Brás, em São Paulo, ela apostou na distância, né? Há um pouco mais de 100 anos atrás, uma pessoa aqui do Brasil a viajar para os Estados Unidos era quase impossível, né? Hoje, qualquer um que tem condições de pagar uma passagem aérea, por exemplo, eu posso ir lá no aeroporto de Campinas, compro a passagem e viajo, e no mesmo dia estou lá nos Estados Unidos. Naquela época não. Então a CCB do Brás, né, apostando nessa dificuldade, escondeu que o fundador da CCB, ele foi pastor, onde pedia e obrigava o dízimo, e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. Ele foi um criminoso de guerra, um bandido, matava pessoas inocentes e ainda recebia salários. Que ele trabalhou para a maçonaria e ainda foi um maçom. Que ele foi preso em uma das suas passagens pela Argentina. Como foi essa história? Então, o maçom Luiz de Franscon, em uma das suas passagens pela Argentina, após tomar conhecimento que uma irmã se encontrava paralítica, resolveu ir lá fazer uma visita. Onde ali eles oraram, né? E ele ficou com imposição de mãos. No meio da oração ele ficou com imposição de mãos, rogando a Deus para que libertasse aquela serva. Além de não conseguir, ele caiu na besteira de pedir ajuda financeira, pedir dinheiro, para continuar nas suas missões pentecostais. Alguém denunciou isso para as autoridades lá, e o resultado foi que ele acabou sendo preso no momento em que participava de um culto na igreja Assembleia Cristã na Argentina. Ele ficou um bom tempo preso. E as condições para sua libertação foi um acordo, né? Nunca mais pisar os pés na Argentina. Qual a acusação que caiu sobre o maçom Luiz Franscon lá na Argentina, para que ele ficasse preso? Charlatanismo e curanderismo. Isso que eu estou falando aqui está registrado em um documento histórico. Só que esse tem direitos autorais, né? E eu não posso revelar quem são os autores. Eu posso comentar a situação, né? Que é uma notícia de uma figura pública, né? Já me esquecendo. Que ano foi isso aí? 1909. No ano de 1909. Faltava um ano para ele vir aqui ao Brasil fundar essa empresa que só pensa em dinheiro. Outro fato. O maçom Luiz de Franscon foi financiado pela maçonaria dos Estados Unidos, né, após trabalhar mais de 20 anos para ela. Graças a isso, ele teve condições para viajar para várias partes do mundo, vários países. Segundo documentos históricos, mais de 30. Só no Brasil veio 11 vezes.
Cada país que ele pisava a planta dos seus pés, ele fundava uma igreja, abandonava e ia embora. Era um proselitista, né? Isso aqui é um resumo da biografia do maçom Luiz de Franciscon. Vou ver aqui. No meu blog, eu deixei disponível parte do meu acervo histórico e revela a verdadeira biografia do maçom Luigi Franciscone. Então, eu tornei todos esses documentos públicos e abro mão dos direitos autorais para que qualquer pessoa que tenha interesse em usá-lo como material de pesquisa, né, no seu vídeo aí, analisar, ok? Pode usar sem restrição, ok? É bom as pessoas saberem quem foi de fato o maçom Luigi Franciscone. Você que é membro da CCB e acredita que Deus precisou de um homem que era envolvido com crimes de guerra, maçonaria, falso pentecostalismo, odiava negros e ainda era simpatizante da Ku Klux Klan, então dá uma olhadinha na biografia dele. Alguns segredos de Luigi Franciscon que a CCB ocultou. Quando Luigi Franciscon chegou nos Estados Unidos, o pentecostalismo já existia. Todos os pastores missionários religiosos daquela época eram maçons. A elite toda pertencia à maçonaria dos Estados Unidos. Mas, Rafael, então quer dizer que a CCB ela é obra da maçonaria? A CCB ela é obra do cão, sabe? Do cão chupando manga. Então, ó, deixa eu ler aqui. Todos aqui, ó. O Luiz Francisco chegou nos Estados Unidos, todos os, ó. Vou ler de novo para vocês entenderem. Quando Luiz Francisco chegou nos Estados Unidos, o pentecostalismo já existia e todos os pastores missionários religiosos daquela época eram maçons. A elite toda pertencia à maçonaria dos Estados Unidos, inclusive Michel Nardi e o pastor Valdecense Teófilo Gil. Esses dois pastores eram pastores pentecostais e maçons. Ambos grau 33, rito escocês, antigo e aceito. Eles foram os homens que ajudaram o maçom Luiz Franciscon a conseguir o seu emprego, o primeiro emprego, né, nos Estados Unidos. Então, graças a ele, o maçom Luiz Franciscon conseguiu um emprego na maçonaria, trabalhando nesses lugares. Ó. Deixa eu ler aqui. Ó. Eu consegui descobrir 3 lugares. Hospital Illinois Masonic, é o primeiro. Cemitério Templo Maçônico de Chicago, construindo e reformando jazigos para maçons falecidos. Terceiro, lojas maçônicas de Chicago. A CCB e muitos historiadores e pesquisadores que gostam dessa igreja não querem que vocês saibam a verdade sobre o maçom Luigi Franciscon. Bom, eu não sei quanto tempo eu vou durar nessa terra, né? Mas o que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos é gravar esse vídeo alertando, cuidado, a CCB ela é obra da maçonaria, mesmo que indiretamente, mas ela é obra da maçonaria. Os hinos que você canta são da maçonaria, a CCB do Brás é da maçonaria. 2 pontos de doutrina que vocês cumprem até hoje também. Os templos da CCB, o formato deles fazem alusão aos templos maçônicos. Tudo ali lembra a maçonaria, porque a maçonaria sempre andou de mãos dadas com a CCB. Tanto é que a CCB foi apelidada pela maçonaria como estrela, né? Vocês já ouviram aí o presidente falar. O maçom Luiz Franciscon também trabalhou para a maçonaria em lojas maçônicas de Chicago.
Luiz de Franciscon, pentecostal e maçom, pedreiro, mosaísta. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui. Toda a família de homens do maçom Luiz de Franciscon também era de maçons. Pai, filhos, netos, irmãos de sangue. Outro fato. Infelizmente, o maçom Luigi Franciscone era racista e odiava negros. Eu consegui um documento falando sobre isso. Se alguém tiver interesse em fazer a leitura, okay, eu posso deixar disponível. Esse documento também eu abro mão dos direitos autorais. Okay? Você que é membro da CCB e se identifica como de cor parda, o negro, preto, então fique sabendo que você está frequentando uma igreja na qual o fundador odiava essa cor de pele. Segundo a história dos 3 porquinhos, contada pela CCB do Brás de São Paulo, história 3 porquinhos, o maçom Luiz Franciscon recebeu um chamado de Deus para sair direto da Itália, vir ao Brasil, fundar esse sistema religioso, porque através dele tinha um plano de salvar um grande povo, descrito como seu, santo, zeloso e de boas obras, né? Então, olha a verdade chegando nos nossos ouvidos. Luiz de Franciscon não fundou só a CCB. Olha aqui, ó. O maçom Luiz Franciscon fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil e também os núcleos pentecostais tais como a Igreja Cristã da América do Norte, Assembleia Cristã na Argentina, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus na Itália e Congregações Cristãs Pentecostais, e também a Igreja Cristã no Brasil, Assembleia de Deus na Itália e Congregações Cristãs Pentecostais, e também Igreja Cristã da América do Norte, CCNA. Agora eu vou fazer a leitura de igrejas internacionais que o maçom Luiz Franciscon fundou, a qual o nome delas se encontra no idioma original. Vou ter que embolar a língua para fazer a leitura. O maçom Luiz Franciscon também fundou a CCNA do distrito de Niagara, Mohawk, CCNA do Distrito Meridional. Outras igrejas que fazem parte da CCNA: Assembleia Cristã na Argentina, Igreja Cristã de Gisto e Vasto, Itália, Assembleia de Deus na Itália, AD de Sorono, AD de Nocera Inferiore, AD de Palermo, AD de Reggio Calabria, AD de Novara e Vercelli Internacional. Essa igreja aqui eu quero destacar nesse vídeo. Por quê? Porque foi recentemente que eu descobri que o maçom Luiz Franciscon fundou ela. E o que tem de mais? Então, essa igreja ela é idêntica à Internacional da Graça de Deus, aquela do pastor de televisão. O nome dessa igreja, como o maçom Luiz Franciscon fundou, deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome. Fellowship, não, International Fellowship. Ele também fundou as Christian Assemblies nas congregações cristãs pentecostais, congregações independentes. Aqui, ó, o que diz o documento. Luiz Franciscon também tinha cargos na maçonaria. Luiz Franciscon teve 2 ministérios durante as suas missões pelo mundo. Pedreiro da maçonaria. O que é o pedreiro da maçonaria, irmão Rafael? Deixa eu ver se dá tempo de explicar. Ele trabalhou para a maçonaria dos Estados Unidos, reformando templos e lojas maçônicas em um cemitério maçônico de Chicago, construindo e reformando rasgos para maçons falecidos e também em um hospital mantido pela maçonaria. Não adianta eles negar, meus queridos, eu tenho vídeos e documentos
Olha a minha vantagem sobre essa seita. Por mais de 100 anos, a CCB do Brás em São Paulo instruiu o seu ministério em geral a usar de momentos nos cultos para denigrir e destruir a reputação de pastores. Até hoje os pastores são mal vistos por causa dos discursos de ódio no ministério da CCB. Já que tem pastores aqui nessa rede social ajudando os canais de críticos, comigo é assim, fez o bem para mim, você tem um amigo, eu retribuo, eu te ajudo no que eu puder. Tem um amigo, pessoa leal. Fez o mal, não que eu seja rancoroso, né? Mas eu guardo o seu nome, brincadeira. Então eu vou revelar um fato oculto sobre o maçom Luiz Françon, na qual a CCB escondeu por mais de 100 anos. Inclusive, essa informação só chegou ao meu conhecimento porque eu recebi ajuda de pessoas lá dos Estados Unidos que me assistem aqui nesse canal, gosta do meu trabalho, mandou mensagem para mim, eu vou te ajudar. Aí pegaram e mandaram um documento que revela um fato oculto sobre o maçom Luiz Françon. Segundo esse documento, quando o maçom Luiz Françon chegou nos Estados Unidos e começou a se envolver com o pentecostalismo, depois de um tempo ele abriu ele junto com alguns pastores de lá, fundaram uma igreja chamada Chiesa Presbiteriana Italiana, onde ali ele foi ordenado para o cargo de pastor. Olha só, meus queridos, como é as coisas. A CCB atacando os pastores, aqui do Brasil, atacando, falando que os pastores, segundo as palavras dela, todos os pastores eram ladrões, que só existe um pastor, o nome dele é Jesus Cristo, e que esses que estão nas seitas humanas, tudo que eles querem é dinheiro, né? Parece que hoje a coisa inverteu, né? Quem quer dinheiro é a liderança da CCB, para construir templos, né? Porque templo é dinheiro, só que se depender de mim, esses homens vão passar vontade, não pega um centavo meu. Deixa eu ver se dá tempo de eu ler o documento. 32 minutos. No documento que foi enviado para mim, diz que o fundador da CCB, ele era pastor, pedia e obrigava o dízimo e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. O documento, ele narra as palavras do fundador da CCB, o maçom Luiz Françon. Essas são as palavras dele. Nós acreditamos, se eu marcar aqui, tá difícil ler. Nós acreditamos que cada cristão é um mordomo daquela porção na riqueza de Deus confiada a ele e é obrigado a apoiar financeiramente a sua igreja local e a grande comissão. Acreditamos que Deus estabeleceu o dízimo como meio de apoiar a igreja local, mas que todo cristão também deveria dar voluntariamente oferendas. Essas as palavras do maçom Luiz Françon. De forma alegre e sacrificial, para apoiar a difusão do Evangelho e alívio para os necessitados. Também acreditamos que um contribuinte renuncia a todos os direitos de dirigir o uso do seu dízimo ou oferta, uma vez que o presente tenha sido feito. Aí cita alguns versículos bíblicos para justificar essa prática. Outro fato que a CCB escondeu: o maçom Luiz Françon, além de ter sido um maçom trabalhado para a maçonaria, ele estudou teologia em um seminário maçônico dos Estados Unidos. Será que eu falei tudo? 34 minutos. A saudação com a paz de Deus usada aqui no Brasil pela CCB não foi escolhida pelo maçom Luiz Françon.
segundo documentos históricos, a frase que Deus supostamente revelou para ele é essa: Deus seja